E bem, da parte de Cristo Jesus a todas e todos. Hoje é um dia especial, um dia marcado para mais um tempo de aprendizado, de partilha, mais um tempo de possibilidades também para o nosso futuro. A gente já vem nas últimas semanas conversando sobre essa pergunta que nos indaga: será que haverá futuros ou futuro? Será que haverá futuro? Será que haverá amanhã? E uma das respostas que eu tenho dado é que antes de pensar no amanhã, a gente precisa agir no hoje, né? E é o agora que vai importar para nós. E hoje e agora é um tempo muito especial, um tempo muito agraciado, porque nós estamos fazendo nesse tempo a possibilidade de uma construção para o dia de amanhã, né? Sempre preocupados com as urgências do nosso cotidiano, as urgências da nossa sociedade. E no mês de outubro nós fizemos um movimento muito grande. Na verdade, nós desde do primeiro semestre nós já estávamos elaborando a possibilidade da construção de um espaço seguro para as nossas crianças. E o mês de outubro foi o mês que nós consolidamos esse espaço, consolidamos esse projeto e acolhemos as crianças da nossa comunidade e abrimos a porta para outras crianças estarem nesse lugar. E esse é um grande desafio, né? Olhar para as crianças numa sensibilidade de olhar voltada ao cuidado, à educação, à proteção de cada uma delas. E eu tenho a alegria de receber aqui nessa manhã uma pessoa muito especial, que é a Bia Cruz. E nós nos encontramos num projeto do qual eu sou diretor, chamado Black Office. E lá nós nos encontramos, batemos um papo bem especial, entendemos um pouquinho qual é a trajetória profissional de cada um. E desde aquela conversa eu já tinha o desejo de trazer esse diálogo, e parece que esse é o momento mais oportuno, pensando no trabalho que nós estamos desenvolvendo para com as crianças da nossa região, da nossa comunidade. Então, Bia Cruz, educadora, vem cá, Bia, seja bem-vinda. Bom dia! Muito Vocês estão bem, gente? A Bia tem, né, seu largo currículo, mas eu vou tentar sintetizar dizendo que ela já tem feito algumas conversas voltadas à importância e à necessidade sobre a educação sexual, com foco na prevenção de violências. E ela também é fundadora do projeto Lá em Casa Tá Tudo Bem. É isso, né? E aí a gente vai falar, vai entender um pouquinho como funciona esse projeto. E se apresente. Oi, gente. Bom, é isso, né? O Rafa já disse, eu sou a Bia Cruz, Beatriz Cruz, Bia Cruz. Eu sou de Diadema, São Paulo. E sou fundadora do projeto Lá em Casa Tá Tudo Bem, que nasceu em 2020, durante a pandemia. Por que não, né? Nascer algo, né? Inventar algo na pandemia. E aí o projeto ele veio primeiro desse livro, que é o livro Carro Cris, de uma necessidade minha que eu tinha de falar sobre educação sexual com as crianças de forma lúdica. E particularmente eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu disse, eu acho que mais de 2 vezes para o Rafa já, mas repito que é um prazer estar aqui nesse espaço religioso, espiritual, porque eu não sou uma pessoa cristã atualmente, mas cresci em um lar cristão e não me envergonho disso. Mas dentro desse crescimento, dessa construção cristã, eu senti a necessidade de construir ferramenta que adentrasse a esses espaços, porque eu fui uma criança violentada sexualmente, né? Então, o projeto ele nasce dessa necessidade, então é muito bom que eu esteja fazendo isso desta forma aqui com vocês. Estou muito feliz. E hoje a gente se reúne para falar profundamente sobre esses temas, sobre, né, educação sexual, sobre prevenção destas violências. E
trazer essa discussão também pensando muito à luz dos próprios textos bíblicos, né? Quando nós falamos de fé, nós somos desafiados a tentar entender nos textos o que ele conversa conosco na contemporaneidade. E, infelizmente, e aí eu falo do meu lado, né? A igreja evangélica no Brasil, ela tem estacionado no tempo, né? Parece que ela vive em outro tempo, parece que ela vive no Velho Testamento. Ela não conseguiu perceber a pessoa de Cristo como uma revolução importante e que acontece na transformação da sociedade. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, eu queria deixar um versículo que está em Mateus, no capítulo 19, versículo 14, que é um versículo muito conhecido para nós, principalmente quando nós falamos sobre infância e sobre crianças. Que o texto diz assim: deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçam, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, pertence a cada uma delas. E aí já tem uma questão muito problemática nesse pequeno versículo, porque se você abrir a sua Bíblia, você talvez vai identificar esse versículo em algumas traduções dizendo: deixai vir a mim as crianças. Só que o texto bíblico não está falando necessariamente ou diretamente a crianças, por incrível que pareça. O texto bíblico não está falando... não está direcionando a mensagem para as crianças. Então é um erro ler uma tradução que está dizendo deixar vir a mim as crianças, porque a palavra que chega mais próximo do seu significado é deixar ou deixa vir a mim os pequeninos. Aí você pode dizer para mim: Rafa, mas pequeninos e crianças não são não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa necessariamente, porque a palavra pequenino, ela é uma tradução. Na verdade, ela passou por uma transliteração e aí os autores bíblicos, né, eles vão colocar a partir do seu entendimento. Os autores bíblicos, eles vão fazer uma análise sobre esse texto a partir do seu entendimento. E é diante disso que nasce essa preocupação de compreensão. Nós estamos falando de uma palavra que pode levar a gente para vários caminhos, e quando nós identificamos pequeninos, a linguagem nesse texto é voltada para micron. Então, no grego, ou no latim, né, na construção dessa palavra, micron, foi traduzido pequeninos. Mas micron fica perto de outras palavras do nosso dicionário português, né? De menor, de micro, de minorias. Então, quando Jesus faz uma conversa, desenvolve uma conversa com os seus discípulos, ele está dizendo para os seus discípulos: deixar vir a mim os menores, as minorias, os pequenos, os pequeninos, os rejeitados, aqueles que passaram pelas desigualdades, os vulneráveis. É claro que Jesus também fala das crianças, porque elas estão dentro desse espectro. Mas é importante a gente tentar perceber o texto bíblico na etimologia de cada uma das palavras que são expressas lá, para a gente não cair na esparrela de traduzir os textos bíblicos de maneira simplória, né? E aí nós temos micron como esse significado profundo desse versículo, e quando Jesus, nessa mesma conversa, fala sobre criança, a palavra que ele usa é pairon. E aí sim esse significado é voltado para a criança. Então, quando ele fala de criança, ele dá a palavra pairon. Quando ele fala das minorias, dos vulneráveis, ele fala do micron. E é nesse lugar que nasce o nosso diálogo. Neste ambiente, ou nessa conversa com Jesus, que nós estendemos esse diálogo para entender como estão as nossas crianças, mas também como estão as minorias, aqueles que são atravessados por um mundo que sofre.
Bom, fiz a minha intro, bem pastorzão mesmo, né? Bia, como que surgiu a ideia de fundar o projeto e qual foi a principal motivação que trouxe você para essa iniciativa? Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu acho que já dei um spoiler, né? Mas eu quero só fazer uma observação nisso que você trouxe, né? Da etimologia das palavras e dessa referência que a gente tem. Eu falo um pouco rápido, tá, gente? Então eu tô vendo que todo mundo aqui fala muito devagar. Eu falo um pouquinho mais rápido. Mas a gente, enquanto sociedade, às vezes a gente vê e coloca a criança nesse mesmo significado de pequeno, de inferior, né? Então, eu gostei que você trouxe essa referência pra gente avaliar também como a gente identifica e lê as crianças, né? Imaginem que uma criança chegue aqui. Tem uma criança aqui hoje, gente? Uma, duas? Eu vi uma. Elas estão lá em cima. Gente, desculpa, há muito tempo sem ir pra igreja. Não lembro. E aí, quando é isso, a gente faz isso, né? Faz essa separação. Acredito que nem sempre, eu acho que nos domingos à noite, geralmente não se faz essa separação, ou faz, enfim. Mas entendendo também as linguagens, tem todo o cuidado, não é uma crítica. Mas pensando também que quando chega uma criança nos espaços que a gente está, a gente já entende que essa criança precisa ou ser retirada, ou esse ambiente precisa ser adequado para ela. As coisas precisam mudar de uma forma muito esquisita para que essas crianças continuem ali, ou a gente simplesmente ignora. É sempre 8 ou 80, né? Então a gente não considera que aquela criança, primeiramente, é um ser humano, é uma pessoa digna, de respeito, de estar ali ou não, de querer optar ou não estar ali, né, naquele ambiente. Então, gostei quando você traz essa referência. Mas respondendo a sua pergunta, porque eu falo demais, o projeto ele nasceu em 2020, como eu disse, e a principal motivação foi exatamente o fato de eu ser, né, uma sobrevivente de abuso sexual. Eu vivi violência sexual dentro de casa durante 15 anos, perpetuada pelo meu pai biológico. E aí, quando eu denuncio ele, começo todo o processo de entendimento e de processo de cura mesmo, pessoal, eu chego no momento em que eu precisava trazer para a sociedade uma resposta positiva em relação a isso. Como assim, né? Eu comecei, aos 16 anos, pesquisar, e isso foi meu processo de cura, pesquisar mais sobre esse tema para entender o porquê que aquilo tinha acontecido comigo. Porque eu estava com raiva, eu estava muito brava. E eu falava, por que isso aconteceu e tal? Até mesmo para eu conseguir fazer essa denúncia, porque a maioria das vítimas hoje não denunciam, né? Não conseguem compreender que foram vítimas de violência. Então, eu demorei 15 anos para fazer isso. E aí, quando eu fiz, eu comecei a pesquisar todo o processo de entender o porquê que as pessoas fazem isso. E aí, me apaixonei pela sexualidade. E aí, eu comecei a entender por que abusadores. Eu fui para um lugar, inclusive, de pesquisa muito de psicopatia, sociopatia. Eu falei, não é isso. É porque a gente tem essa visão de que abusadores sexuais são monstros, são pessoas perversas e tal, enfim. E aí fui para esse lugar e aí eu entendi que eu precisava criar uma ferramenta que adentrasse a um espaço em que eu vivia. E qual que eram os espaços que eu vivia? A igreja, e é uma igreja que era conservadora, cheia de tabus, uma casa, um lar que era totalmente cheio de tabus, onde não se falava sobre sexo, não se falava sobre sexualidade, não se falava sobre cuidado pessoal, não se falava, né? O cuidado pessoal era não vai com homem do saco, que por si só já é uma referência muito racista, né? Mas não vai com homem com saco, não vai com estranhos, e é isso, né? E aí eu criei essa ferramenta pensando em quem eu queria atingir. E o principal público eram crianças de igreja. E aí eu criei uma personagem que adentrasse esses espaços, que se chama Carro Cris. Pode ser a Cris ou só Cris. A gente que tem essa necessidade de dar gênero para carro, para bicho, para pessoas. As crianças geralmente só escolhem por Cris mesmo. E aí o livro ele conta a história de um carro que descobre ali no capô partes que não conhecia. Quais são essas partes? As partes íntimas. Aí a gente fala sobre... Eu sou professorinha, tá, gente? Vocês veem, né? Vocês têm que responder, gente. Eu sou professorinha. E aí o Carro Cris vai trazendo essa pesquisa e ensina as crianças a se protegerem de abuso, identificar o que é um abuso e para onde fazer, né, essa denúncia também. É interessante esse relato, porque, por incrível que pareça, eu também tive uma experiência voltada à sexualidade dentro de um espaço da igreja. Né? Só que foi engraçado, porque eu tinha amizade com alguns... eu não era um frequentador da igreja, eu lembro, na minha época,
Na infância, eu venho de uma família tradicionalmente católica, né? Inclusive fui coroinha, fiz todo aquele processo assim, né? Específico, mas eu visitava as igrejas evangélicas do bairro, né? E tinha alguns amigos, né? da juventude ou da adolescência, na verdade, que eu me encontrava, e a gente se reunia muitas vezes para fazer diversas coisas, inclusive para assistir alguns filmes. E era difícil achar um espaço para a gente assistir alguns filmes, né? E a gente encontrou entre esses nossos amigos a possibilidade, numa sala da igreja, da minha rua, ir lá assistir esses filmes. Então, o meu primeiro encontro, né, com a pornografia foi dentro de uma expressão dessa. E claro que eu não julgo aqueles adolescentes, porque estavam todos dentro de um contexto muito específico, e não estou fazendo um pré-julgamento para a igreja também, que nem sabia desses relatos. Mas são nesses espaços que a gente tem o primeiro contato, né, com um espaço de fragilidade, né, que muitas vezes esses lugares acontecem, e por falta, talvez, de uma sensibilidade, uma observação adulta ali, né, ou até mesmo de uma iniciação, né, porque às vezes a criança, o adolescente, ele também está nessa busca de tentar conhecer. O livro fala muito a respeito disso, dessa descoberta, e muitas vezes essa descoberta já aconteceu, e quando o pai identifica, ou os pais identificam, já é tarde, né? Ou já passou da hora de falar, né? Até tem um amigo chamado Noel que ele diz exatamente isso: quando o pai sente a necessidade de falar sobre sexualidade com seu filho, já é tarde, ele já está. Oi? Quando a criança pergunta, é porque já está atrasado, não é verdade? E eu queria que você explicasse, de certa maneira, e eu acredito que você já introduz isso nessa sua primeira fala, como a educação sexual infantil contribui para essa prevenção das violências, né? Violências e abusos. E como nós podemos, quais são as estratégias, né, que a gente pode criar para desenvolver esses diálogos em casa, né, na igreja, nas escolas, porque nós temos aqui um grupo muito diverso, né? Embora a gente esteja dentro de um espaço chamado igreja, nós temos educadores, temos psicólogos e psicólogas, temos muitos profissionais de diversos campos, temos pais, né, aqui. Inclusive, quando aqueci esse nosso encontro, falei para eles que ia ser uma conversa sobre crianças para adultos, né? Porque a gente precisa conversar sobre isso, e é por isso que as nossas crianças estão lá, né? Seguindo o seu lugar de aprendizado, sua trajetória de aprendizado seguro, mas não é uma responsabilidade só do professor da escolinha, né? Não só dos líderes, dos pastores, né? Não, é uma responsabilidade de todos nós, e por isso uma conversa num ambiente que eu gosto de traduzir adulto, né? Para a gente ter uma conversa franca, aberta, sem amarras, para que a gente possa evoluir mesmo nesse processo. Então, minha pergunta é nesse sentido, primeiro, né? De que maneira que a educação sexual infantil contribui para a prevenção, e como que a gente pode dialogar dentro desses espaços, né? Quais são as estratégias que você, nessa jornada, tem visto, tem pensado? Quando a gente fala de educação sexual, vem vários pensamentos, assim, né? Do que a gente já ouviu por aí. Mas a educação sexual, basicamente, é ensinar sobre a sua sexualidade, sobre a sexualidade. O que é a sexualidade, né? É um montão de coisas que atribuem a nossa personalidade, ao nosso jeito de amar, ao nosso jeito de ser afetuoso, nosso jeito de conviver em sociedade. Então, sexualidade não é somente sobre sexo. E aí, quando a gente fala de educação sexual para criança, a gente está falando de educação em sexualidade. Ou seja, a gente vai ensinar para as crianças e adolescentes, né, o que é o próprio corpo, o que são as partes íntimas, quais os nomes corretos, qual que é o toque seguro, qual que é o toque não seguro, o que é uma violência sexual. Dentro da educação sexual, a gente faz isso e a gente atribui à criança todo o conhecimento que ela precisa ter. Porque, de novo, a gente vem para aquele pensamento de que crianças não precisam saber de certas coisas. Quem nunca, né, ouviu isso? Não está na hora, você não precisa ouvir isso agora, quando você crescer eu te falo.
E crianças precisam saber de certas coisas, sim. Obviamente que tem linguagens, por isso que a gente está aqui somente entre adultos e as crianças estão lá em cima. Tem linguagens adequadas para isso. Então, quando eu trabalho com crianças da primeiríssima infância, eu vou utilizar de algumas ferramentas. Tem o Carro Cris, tem vários vídeos na internet muito bons, positivos que eu posso enviar também. Tem vários materiais que a gente pode utilizar de forma lúdica. Basicamente, em primeiro momento, a gente vai falar sobre conheça o seu corpo. Né? Entendo que são cabeça, ombro, joelho e pé, mas também entendo que é bumbum, pênis, vulva, a gente fala os nomes corretos. Inclusive, é bom que a gente não fale os nomes, apelidinhos que a gente dá. Gente, alguém aqui dá apelidinho? Eu sou só na minha família que a gente dá apelidinho. Dá, né? Então tá bom. Eu já ouvi pomba, já ouvi florzinha, cabo de pirulito, bolacha, biscoito, vários, borboleta. E quais são os riscos de dar apelido? Né? Eu vou dar um caso só, que eu peguei há pouco tempo, de uma assistente social que acolheu uma vítima, uma criança que foi vítima do quê? Né? O que aconteceu com ela? Ela estava sendo negligenciada porque os pais morreram e ela estava cuidando dos irmãos e ela estava vivendo sozinha ali, né, numa casa. Então ela foi institucionalizada, ou seja, abrigada. E aí essa criança, quando foi acionada pelos assistentes sociais, a assistente social foi dar banho nela para levar para o acolhimento. E essa criança virou para a assistente social e falou: a gente vai brincar de cabo de pirulito? Aí a assistente social não entendeu, né? Não, você vai tomar seu banho, toma seu banho e tal. Tomou. Meses depois, no próprio abrigo, essa criança estava na piscina brincando com os colegas e uma das crianças deixou a sunga, a sunga saiu e essa mesma criança apontou para essa outra criança e falou: olha, o cabo de pirulito dela está aparecendo. Era o pênis do menino. E aí, na hora, a assistente social lembrou daquela situação meses atrás e falou: cara, essa criança, ela não foi vítima somente de negligência, violência emocional. Ela provavelmente foi vítima de violência sexual. E eu estou há meses com ela aqui dentro de um abrigo, cuidando dela, mas sem saber dessa violência. Poderia estar cuidando dela há muito tempo. E isso é um caso do que eu conheço, mas eu conheço vários outros, como professores que não conseguem identificar quando a criança denuncia, porque crianças falam: olha, meu tio fica pegando minha bolacha, meu biscoito. O que é o biscoito? É o pênis, né, a vulva. Então, educação sexual é para crianças, mas também é para adultos, ensinarem crianças a falar os nomes corretos das partes íntimas, tudo isso. A gente vai falar sobre isso com crianças na educação sexual. Aí, quando chega na adolescência, a gente vai falar, sim, sobre questão de prevenção dentro do sexo, porque adolescentes fazem sexo, né? Ou foi só eu, adolescente, que fiz sexo? Né? Adolescentes fazem sexo. Então, entender também que a gente não precisa incentivar, se a gente não quer que isso aconteça, mas a gente precisa entender que o adolescente também tem que ter autonomia. Então, se aquele adolescente for fazer, eles têm que saber como, ele tem que conhecer o que é o corpo dele, ele tem que saber o que é consentimento, para ele não reproduzir uma violência. Enfim, então na educação sexual a gente vai traçando aí vários conceitos dentro e respeitando aí a questão do desenvolvimento sexual dessa criança e do adolescente. Diferente do que a gente escuta, a gente não vai chegar... Eu sou uma pessoa LGBT, gente, com muito orgulho. E a gente não chega numa criança e fala: então, vou te ensinar como ser sapatão, vem cá. Não, isso não acontece, tá? Inclusive, a gente incentiva que crianças não façam sexo, porque criança não faz sexo, né? E aí, quando a gente, em casa ou na escola, não fala sobre isso, ou na igreja, ou qualquer outro ambiente social, a gente está deixando que outras pessoas, outros lugares falem sobre isso. E aí vocês não precisam me responder, mas perguntem para si próprios quando foi a primeira vez que vocês tiveram acesso ao sexo. Né, o Rafa já contou aqui, né? Não sei se foi a primeira vez, mas contou da pornografia. Enfim, então tentem lembrar quantos anos vocês tinham, como foi isso, se foi saudável, se não foi, se foi pornografia, se foi com os amigos, se foi uma violência. Porque hoje a gente tem dados horríveis de crianças acessando pornografia, em média aí com seus 6, 7, 8 anos. A gente tem 10% dos consumidores de pornografia sendo crianças, e a pornografia está dentro dos jogos online. Mas a gente fala: não, eu não vou falar sobre isso, deixa que outro espaço fale. E aí ninguém fala, né? E aí a gente deixa que essa criança reproduza aí todo esse ciclo de violência e todas essas violências. E sofra, né? E fique aí suscetível a sofrer todas essas violências. Então, a educação sexual é sim sobre prevenção. Ela não vai impedir totalmente que a criança seja abusada, porque quem abusa não é a criança. Eu sou professorinha, gente. Quem abusa?
Não é? Obrigada. O adulto. Então, o adulto, ele é responsável, ele tem que ser responsabilizado pela violência que ele causou, mas essa criança precisa identificar e ela tem autonomia, por exemplo, ou pode gerar essa autonomia para falar não, para falar, inclusive, já tive caso de crianças, depois, né, da gente fazer todo um trabalho de virar para o abusador e falar, eu falei para ele que eu sabia que era abuso sexual. Imagina, cara, eu queria ser uma mosquinha, assim, né? Mentira, se eu quisesse ser uma mosquinha, eu ia fazer outras coisas, mas enfim. E aí é pensar também nesse lugar de que as crianças têm que entender, olha, aquilo que eu estou sofrendo é violência, e ela conseguir denunciar. Então, tudo isso é sobre educação sexual. Né? As notícias falsas, acredito que vocês não acreditem nelas, né? Que surgiram aí em 2018, sobre o que é educação sexual, o que é sobre erotização. Pelo contrário, a gente trabalha contra a erotização, a gente trabalha a favor do desenvolvimento sexual saudável das crianças e adolescentes. Eu acho que nesse ponto é bom a gente dar nomes, porque foi vinculado, inclusive, no Jornal Nacional, quando o ex-presidente Bolsonaro colocou o kit gay, o pseudo kit gay, né, na mesa, dizendo, fazendo um terrorismo, né, dizendo que se caso o seu adversário fosse eleito, ele divulgaria esse tipo de kit. É como se fosse uma implementação de algo absurdo, assim, né? Então, a gente está nesse tempo em que as fake news, as mentiras são ditas em rede nacional, no Jornal Nacional, né? Ao vivo, né? E legitimadas, né? Então, é muito importante a gente pensar também o quão cruel esse extremismo, né? Vinculado na pessoa do Jair Bolsonaro, né? Tomou não só a nossa sociedade, mas é importante pensar os espaços da nossa comunidade de fé, das nossas igrejas. Eu fui criado numa comunidade de fé que, mesmo tendo alguns conceitos conservadores, ela não pensava como as igrejas estão pensando hoje, né? Então, de certa forma, né, a consciência religiosa foi tomada por esse extremismo religioso, e é importante a gente se posicionar enquanto comunidade de fé contra o fundamentalismo religioso, porque essa é uma das nossas missões. Aqui, Bia, você tem um livro, né, que trata dessas questões de maneira muito lúdica, com temas que são delicados, mas tem uma tratativa muito cuidadosa dentro desse tema, e eu acho incrível a gente conseguir ter a possibilidade de trabalhar com materiais ou conhecer materiais como esse. Eu só tive um dos meus primeiros acessos já como adulto, né? Tinha alguns livros que falavam sobre educação sexual, mas não me lembro na escola, e não sei se você passa pela mesma questão relacionada ao que eu indago aqui, né? Talvez essas coisas não me atravessaram a ponto de marcar, se é que elas foram me apresentadas, mas hoje a gente tem muitos materiais, muitos profissionais trabalhando para que esse tema chegue. E aí, sobre esse livro e a forma lúdica como é tratado, qual foi nessa experiência do livro, assim, tem algum relato assim específico de alguém que leu o livro, alguma experiência, né, dentro dessa construção lúdica, dessa história tão lúdica que parece assim tão distante, mas ela atinge o seu objetivo. Consegue lembrar assim algum para compartilhar com a gente? Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Mas eu lembro de um caso que não é tão feliz, mas que é positivo porque ele resultou em uma denúncia, que foi de uma mãe que fez a leitura do livro com essa criança, e essa criança apontou que foi abusada, né, a partir disso. Falou, então eu posso falar? E ela identificou que era um abuso na leitura, e ela conseguiu fazer a denúncia através do livro. Então, assim, não foi tão feliz porque a gente gostaria de trabalhar com a prevenção. Inclusive, eu falo que eu trabalho com prevenção, mas hoje a gente trabalha com promoção também, então trabalho com a lei da escuta especializada, trabalho com todas essas questões, mas
a gente quer chegar num ambiente, num mundo em que não tem Fala violência. Um pouquinho né? desse, assim, o que você acha que é o maior desafio também nesse processo? O desafio nesse um livro desse chegar, entende Sim. assim, que a gente poderia pensar até enquanto coletivo, né? Porque, é claro, a gente está num número pequeno aqui, mas nós temos também o YouTube, né? O Spotify, as pessoas estão nos ouvindo e o livro ele precisa ser adquirido. É uma forma também da gente proporcionar materiais como esse para outros espaços, né? Além do espaço de fé. E aí por isso que eu fiz essa breve pergunta, assim, qual seria o desafio? Você como uma escritora de um livro, né, tão precioso, com um tema tão necessário. Né? Boa, Rafa, obrigada. Primeiro, o desafio foi enquanto uma pessoa que não tinha dinheiro para fazer um livro, escrever, pandemia, tudo rolando, e eu queria que rolasse. E aí um amigo, quem tem um amigo tem tudo, né? Alif Alves, ele me falou, bora que eu banco e a gente vai lançar esse livro. Eu falei, então tá, né? Demorei 2 semanas para responder ele. Mas bora, vamos. E a gente lançou o livro. A minha ex-companheira, Ariadne Martins, fez a ilustração do livro. Nós lançamos de forma independente. Então, a gente lançou primeiro vendendo na internet. As pessoas ligavam, mandavam mensagem. A gente ia lá, ligava. Mentira, ninguém liga, né? As pessoas mandavam mensagem, direct. E a gente entregava via metrô e tal. E aí, o projeto foi crescendo porque as pessoas começaram a me questionar, mas por que eu tenho que comprar o seu livro? Para que ele serve? Aí que eu comecei a conversar com os adultos, porque até então eu conversava somente com as crianças. Eu sou educadora social há mais de 12 anos. Assim. Então, a gente tinha esse diálogo e tal. E aí hoje o desafio é justamente adentrar a esses espaços. Né? E aí, quando eu falo desses espaços, são os espaços sociais que não são somente voltados para a educação. Então, a gente entra em alguns espaços enquanto universidades, escola infantil, a gente não adentrou ainda. A gente adentra quando uma professora, um professor, leva o livro e faz atividade. Ou a contação de história, porque a gente tem uma contação de história baseada no livro. Vai até a escola, mas enquanto pessoa, né, que vai até e vai fazer uma palestra, nas escolas ainda não. E esses são os desafios de os pais não querem que a gente fale sobre isso com as crianças. E eu sempre reforço de que se você entendeu o conceito do livro, se você entendeu o conceito do que a gente tem que falar sobre isso, e mesmo assim você não quer que a gente adentre, você tem aí uma responsabilidade, uma culpa que você não quer que a gente demonstre. Então, os desafios foram esses, enquanto projeto independente. A gente até hoje luta muito através de editais. Nós somos um coletivo agora independente, então a gente recebeu o VAI agora, ganhamos o VAI. A gente vai aplicar agora em 2025, fazer a contação de história rodar em vários espaços. Mas o maior desafio é esse, é estar nos lugares que as pessoas precisam, né? Então, alcançar mais crianças. Então, por isso que eu reforço que é muito positivo para mim estar aqui em um ambiente religioso, um ambiente de igreja mesmo, que fale sobre isso, que fale, olha, que legal, venha falar sobre isso, que bom que vocês estão abertos para isso. Eu sei que o conceito dessa igreja é totalmente, né, diferente do que a gente já está acostumado, porque a gente vem lá de uma igreja mais tradicional, né, pensando ali, enfim, em outros contextos. Mas mesmo assim é muito importante, porque a gente não quer que somente crianças de alguns ambientes acessem esse conhecimento. A gente quer que todas as crianças acessem o conhecimento e que elas reproduzam entre pares. Então, eu acho que o maior desafio desse hoje é esse, a gente continua se mantendo independente através de formação, de capacitação. A gente vai em escola, vai em universidade, vai em todos os espaços. Eu brinco que se me chamar para qualquer lugar, para o bar, para a igreja, a gente vai. Agora vou poder falar isso. Me chama para o bar ou para a igreja. Eu só falo para o bar agora. Vou falar da igreja. Você é muito bem-vinda aqui, depois muito a gente vai para o bar conversar. Beleza. Seguinte, tem uma questão que dentro de você. Primeiro dizer assim, realmente reforçar que você é muito bem-vinda e para a gente é uma honra poder ter alguém para nos instruir, nos ajudar nesse processo de construção e de cuidado com as nossas crianças, né? E a outra questão é pensar que parece haver uma dificuldade dos pais, dos educadores, né? Aí eu lanço como uma provocação, de entrar nesse tema, né? De adentrar nesse tema. E aí tem muitos desafios, porque o que você acaba de trazer é um cenário muito preocupante, porque eu imaginava que nas escolas você já tinha
conseguido um melhor acesso para discutir sobre esse tema. E talvez seja tudo isso fruto, né, de um trabalho de desconstrução, né, do saber que o nosso país passou e, por que não dizer que tem passado, né? Então, agora parece que o cenário pós-pandemia é um de terra arrasada. A gente tem muito o que fazer, muito o que construir. E olha, eu não sei, viu, porque eu tinha pensado numa pergunta, mas eu acho que essa pergunta seria para todos nós, né? Quais seriam as dicas, as orientações para quebrar essas barreiras e como a gente poderia incentivar essas pessoas a entrarem no tema. Até porque, estrategicamente, quando eu propus esse diálogo e falei que eu queria ter uma conversa com os adultos, até para quebrar as questões essas fake news também, né? Porque falar, tá fazendo tá levando uma informação sobre sexualidade para as nossas crianças? Não é para as crianças, não. É para os adultos, são para os pais, para os educadores, para os profissionais, né? A nossa conversa ela começa em quem realmente são os maiores responsáveis, né, para esse tema. Então, poxa, estou perguntando e respondendo ao mesmo tempo, porque esse é um desafio de todos nós, não só para a Bia responder, mas a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso nas nossas rodas de conversa, seja qual ambiente que você estiver, que você leve esse tema até para pautar a urgência dele, né? Porque nós temos números aterrorizantes, né, em saber que 10% das nossas crianças estão acessando a pornografia. E quando eu falei do relato da minha época, era fita cassete, tinha que ir para um espaço reservado, ou você tinha que fazer um esquema com um jornaleiro para conseguir comprar uma revista. Era todo um processo. E hoje está na palma da mão das nossas crianças, né? Vou fazer só uma observação, mas é isso, assim, questão de como a gente acessar essas pessoas, respondendo a sua pergunta. Eu identifiquei isso no projeto nesse lugar, assim. Eu não culpo os educadores, os professores de não saberem falar sobre isso. Eu culpo quando eles não querem falar sobre isso. Porque desafios no dia a dia, no cotidiano, com as crianças, eles enfrentam. Então, tem uma criança que vai e faz jogo sexual com outra criança no banheiro, tem uma criança que parece com a calcinha suja de sangue, tem várias essas questões dentro das escolas. Aí que a gente entra com a formação de professores, a gente capacita professores, a gente tem curso, inclusive a gente tem um curso agora que vai acontecer presencial, dia 23 de novembro, para professores, para educadores, mas também para famílias. Então a gente vai falar sobre tudo isso para profissionais. A gente tem, né, ferramentas, e não só nós do coletivo Lá em Casa Tá Tudo Bem, tem muitos profissionais capacitados e responsáveis que fazem isso também. Aí só uma observação quanto à porcentagem do dado. O dado é de 10% das pessoas que acessam a pornografia. Então, de todas as pessoas que acessam a pornografia, são 10% crianças, né? Eu acredito, inclusive, que o número de crianças que acessam a pornografia seja maior. Então, pensar que as crianças estão acessando pornografia mais cedo, muitas delas, não porque elas pesquisam igual a gente tem como histórico, né? A gente ia atrás e pesquisava, mas sim porque chega até elas. Então, aquele jogo do Roblox ou outros jogos que as crianças piram, aparecem muitas vezes como anúncio ali para elas, e aí, como clickbait mesmo, elas vão e apertam e acessam aquele conteúdo. Mas hoje a gente precisa capacitar os profissionais, a gente precisa capacitar os profissionais da educação, da saúde, da assistência, as famílias. Então, falar sobre isso, a gente também precisa olhar para o lado e se perguntar quem são os abusadores, porque 90% dos casos acontecem dentro de casa e são pais, padrastos, avós, tios, né? Quando eu falo que eu fui abusada pelo meu pai, aí tem aquele choque, nossa, mas o pai e tal. Mas não é um caso único, né? Na verdade, a maioria dos abusos acontecem por pais biológicos. O meu caso não é um único, não é atípico, né? Então, pensar que a gente também precisa olhar para o lado e se questionar se essa pessoa seria um abusador, seria uma abusadora, porque mulheres também abusam. E onde tem crianças, tem abusadores, porque a gente, né, acessa os lugares que nos interessam, por temas que nos interessam. Eu gosto de bicicleta, então eu saio com meus amigos que gostam de bicicleta, né? Então, os abusadores também estão nos lugares.
Então, a gente se colocar também nesse lugar de entender mais como eles aplicam, como que eles manipulam toda a sociedade, estudar e pesquisar sobre isso e colocar em dúvida, assim, né? Isso não vai acabar com o casamento de vocês, mas se questionar e observar os sinais também, né? Que estão dentro de casa, que estão ali na criança. Inclusive, quando a gente fala de denúncia, a gente espera que a criança oralmente fale pra gente, né? Então, e traga pra mim, olha, fulano fez isso, isso, isso. Antes dela verbalizar, se ela é uma criança que verbaliza, ela vai trazer vários sinais e sintomas. A gente precisa entender quais são esses sinais e sintomas. Então, tem tudo isso pra gente falar e entender, né? Eu quero abrir para perguntas agora e queria que você já começasse a pensar uma pergunta. Você pode perguntar para mim, mas você pode perguntar principalmente para a Bia, aproveitando a experiência, a bagagem que ela traz para nós. Então, vou deixar um microfone, Carol, e aí você vai sinalizando a ela e a gente vai reagindo. Eu só estou sem... Bom dia. Já sou seu fã, já quero trabalhar com você. Eu sou o David, sou educador social também, trabalho com a questão de educação sexual e STs, prevenção, métodos contraceptivos. E estou há uns 8 meses dando aula para multiplicadores em Heliópolis. Já quero levar você para falar sobre o livro em Heliópolis. Eu amo Heliópolis. Tipo Mac Favela. A dificuldade que né? Agora eu estou vivendo uma outra prática, porque eu sou educador de educadores. São jovens do território que educam crianças. Você é do UNAS? Do UNAS, na veia, meu amor. E lá eu faço parte do projeto Heliópolis Investindo na Vida. Não sei se você conhece, que trabalha principalmente HIV. Mas eu não vejo não necessidade, óbvia necessidade, mas não somente a responsabilidade de falar somente sobre HIV. Quando eu falo sobre HIV lá, eu falo sobre raça, cor, território, gênero, sobre intolerância religiosa, sobre tudo isso que transpassa essa pontinha que é a pontinha da violência, uma das violências, né? E como que é para você, Bia, pensar, eu imagino que na construção desse livro, que também, enfim, nem li, mas eu tô apaixonado, pensar todas essas interlocuções, né, com uma mulher lésbica, preta, de quebrada, que foi realmente que a gente é vítima desses tantos e tantas violências, tantos e tantos abusos, né? Como que você faz esse seu processo de autocuidado? Porque cuidar de quem cuida é tenso demais. Cuidar da gente é muito tenso. Eu tô com o Rafa, com a Fê aqui no corre, na caminhada. Eles sabem que às vezes, entre muitas aspas, vezes, porque é sempre, tipo assim, socorro Deus, socorro Rafa, socorro Fê, socorro galera. E assim, como que é esse seu autocuidado? Quem que é essa sua rede de apoio? Quem que é esse... E aí... A gente trabalha com violência, gata. A gente, por trabalhar com violência, a gente continua sendo violentado e se violentando o tempo todo. Como que é esse seu salve aí? Amor, é babado. Só para não levantar a bandeira errado, sou bissexual, tá? Só faz tudo certo. Tamo aí nos caminhão. A gente, primeiro que assim, terapia para mim, desde os 15, para a vida toda, né? Não tem essa de parar com terapia, com análise, faço. E eu tenho um movimento de autocuidado que é sempre me voltar para as crianças. É poético, eu sou meio poética, sou bem poética, mas é real, assim. Toda vez que eu quero desistir, porque eu quero muito desistir, muitas vezes, porque não é uma luta fácil. Primeiro que é isso, assim, eu sou uma mulher preta, periférica, tudo isso, e aí
Eu estou falando de um assunto que é extremamente violento, né, agressivo para mim. Eu estou trabalhando com meus traumas o tempo todo. Eu estou lidando com gatilhos. Aí eu estou falando com profissionais da lei da escuta especializada, que daqui, né, eu posso responder depois, mas é uma lei que fala sobre a não revitimização de vítimas de violência e é como a gente acolhe essas crianças também. E a gente lida com muitos gatilhos, né? Então, eu faço acolhimento também de crianças. E aí eu acho que esse movimento de voltar para as crianças, assim, toda vez que eu tô sem fé, toda vez que eu tô sem esperança, assim, é de estar com elas, assim, de ouvir mais elas, de escutar mais elas me ensinam muito, muito. Eu acho que um dos movimentos que eu mais faço de autocuidado quando eu preciso, né, reabastecer, é voltar para elas, assim. E outra coisa que eu faço é estabelecer minha fé, reforçar minha fé. Sou macumbeira e aí tô ali sempre, né? Eu acho que sem fé a gente fica difícil, né, de levar a vida. Então me cuido muito espiritualmente, tá sempre entre amigos e lidando e reforçando todas essas coisas que eu acredito, assim, com muita frequência. A gente tem vários perfis de educadores sexuais que trabalham com prevenção e tem muita gente que trabalha muito nesse lugar de trazer os dados da vítima, de trazer esse lugar mais caótico, mais triste, e eu já faço pelo outro lado, assim, o lado mais positivo. Eu trabalho muito na provocação, então todos os meus vídeos, inclusive, sou blogueirinha, gente, me sigam lá no meu Instagram, lá em casa tá tudo bem, eu vou deixar uns cartãozinhos ali, depois vocês peguem. Mas aí nos vídeos também faço muito do humor, então eu acho que eu vou indo por esses caminhos, assim, o que for mais engraçado, o que for mais divertido, dentro do que é saudável para mim também. Não faço muitas projeções, as projeções eu levo para terapia. Acho que é isso, me fortalecer enquanto rede. É muito bom te conhecer. A gente vai trocar figurinha daqui a pouco. E conhecer mais pessoas, né? Se fortalecer nesse sentido. Obrigada pela pergunta. Bom dia, Bia. Eu sou a Fê Fernanda. Também quero dizer que é uma delícia ter você aqui e derrubar mais esse tijolinho, né? Essa parede aí, do tanto que a gente precisa desconstruir. E a gente sabe que a igreja é esse lugar de muito tabu, né, a ser quebrado, principalmente no tema sexualidade. A gente ainda tem muito que normalizar o assunto, porque é saúde, né? Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais facilidade de falar em saúde mental, mas em saúde sexual ainda é um grande, né, mistério. A gente sabe que muitas pessoas sofrem várias questões em relação a isso, mas é um grande segredo de cada um ali. Eu percebo que, né, a gente muitas vezes se blinda por medo, por vergonha. Então a gente sabe que muita mulher sofre com o problema né, da culpa, do pecado, do desejo sexual, da libido, e sofre e muitas vezes não consegue encontrar alguém em quem recorrer, até muitos profissionais. Às vezes a gente recorre a um ginecologista homem e dificilmente ele entende nossas questões ali, não tem muita sensibilidade. Então, eu acredito que começa em nós essa dificuldade da gente falar sobre sexo, e aí quando a gente remete às crianças, pior ainda mais, né? Porque a gente não se conhece, não tem facilidade, não tem liberdade para falar. E quando a gente olha para as nossas crianças, a gente tem ainda mais dedos, mais dúvidas, mais inseguranças. Então, fico muito feliz que você está aqui para ajudar a gente nesse processo, nesse diálogo. E para além do diálogo, porque eu ainda não sou mãe, mas eu acredito muito no poder do diálogo, das perguntas, principalmente, né, com as crianças. Então, eu e o Rafa, a gente estuda muito para quando chegar a nossa vez. E eu sei que uma coisa que eu já aprendi é que quando a criança te vier com uma pergunta cabeluda, você devolver outra, né? Porque às vezes a criança vem, o que é sexo? E aí você vai explicar o ato sexual e ela leu em algum lugar, sexo feminino. E tipo, e aí você queima uma largada ali sem necessidade e a criança está ali em outro lugar. Então, eu penso muito nesse diálogo, nessa pergunta, mas onde você viu isso? Quem te falou?
Mas para além desses, como a gente pode, queria saber com você, eu imagino que as crianças deem sinais e principalmente nesse momento de descoberta do corpo, criança é curiosa, e quer mexer, e quer pegar, e quer ficar apertando, e quer mostrar, quer ver do amiguinho. Mas eu imagino que tenha um limite aí do que é curiosidade e do que pode ser já um sinal de abuso. E queria saber como identificar e fazer essa abordagem para além das perguntas. Porque imagino também que muitas vezes possa passar batido, né? Dependendo do contexto, mas... Então, de certa forma, são duas perguntas, né? Como quebrar esse tabu na hora da conversa, do diálogo, tendo em vista que, muitas vezes, né? Todo mundo ali é pai pela primeira vez, mesmo de vários filhos, cada filho é um, cada criança é um. Mas como romper essa barreira de introduzir esse assunto, de normalizar esse assunto. Um outro tabu que eu vejo que existe muito é não falar sobre sexo com crianças, porque vai incentivá-las, vai gerar uma curiosidade. E eu acho que é totalmente o contrário, né? Quando você proíbe aquele assunto, não fala sobre aquilo, gera ainda mais, porque você está dando asas à imaginação da criança, né? Então, se eu não posso saber sobre isso, deve ser bom, deve ser legal. O proibido, né, é mais gostoso. Então, como normalizar isso de uma forma... Isso é um mito, né? Como quebrar esse mito de que ao falar, ao ensinar, você vai estar incentivando, vai estar estimulando a criança a procurar, a saber sobre aquilo. E como ser sensível a esses sinais. Qual é tem um limite entre a descoberta, a curiosidade... E não, ali já é um sinal de alerta mais grave que merece um acolhimento maior. Boa, amei as minhas perguntas. Sim, existe um limite, mas vamos primeiro pela questão, né, de como você abordar. Isso que você trouxe, é Carol, né? Isso que você... Fernanda. Carol aqui, ó. Fernanda, desculpa. Isso que você trouxe em relação a devolver a pergunta para a criança é muito sábio, né? A gente trabalha isso na educação positiva também, né? De como esse exemplo que você trouxe é perfeito, né? A criança entende isso, como que ela compreende, e na hora de responder é bom também para a gente saber até onde ela já foi e até onde ela acessou e por que ela está com aquela dúvida, né? Às vezes aquela pergunta vem porque ela sofreu uma violência, às vezes essa pergunta vem porque ela viu um vídeo na internet, às vezes essa pergunta vem por N motivos. E aí, em relação a como acessar, primeiro a gente vai respeitar a linguagem de cada criança, a gente vai pesquisar, né, sobre qual linguagem, como eu vou acessar essa criança de diferentes formas. Então, se essa criança tem 2 anos, se essa criança tem 4 anos. Inclusive, é importante frisar que a gente fala de educação sexual desde o primeiro contato que a gente tem com essa criança. Não existe a idade certa, é desde sempre. Então, desde sempre a gente ensina sobre cuidado e proteção, sobre sequestro, sobre comida, sobre qualquer outra coisa. A gente também fala sobre educação sexual desde o primeiro contato, seja na gestação, seja numa adoção, seja em N formas de você acessar uma criança pela primeira vez, seja seu primeiro contato ali com o aluno. Então, quando a gente está falando de educação sexual, a gente primeiro fala de acessar e educar as pessoas em volta. Então, eu estou gestante, as pessoas já entendem que meu corpo é público e já começam a tocar na minha barriga sem perguntar, e já começam a opinar, e tem aquela coisa toda. Eu já começo a educar as pessoas: olha, você não precisa tocar na minha barriga, não é para falar que eu estou muito bonita grávida, ou sei lá, para desejar coisas boas. Isso também já é uma educação sexual, né? Meu corpo não é público, o corpo da criança também não é público. Quando ela nasce ali, se é um bebê, pegar essa criança no colo sem a permissão da própria criança. Você quer vir, você vê que a criança está chorando, você pega porque você acha que você é o super adulto que vai fazer essa criança chorar, parar de chorar. Mas você não perguntou para essa criança: ah, mas ela não sabe falar ainda. Ela fala, né? Não verbalmente, mas ela fala. Então, se ela não quer respeitar, quando você for abraçar ou beijar uma criança, perguntar se ela quer: eu posso te dar um abraço, eu posso te beijar? Ah, mas ela é minha filha, eu acabei de chegar do trabalho. Pergunte mesmo assim. Às vezes ela não quer, né? E aí ela vai voltar. Então, fazer esses exercícios também é positivo.
quando a gente fala de sinais e sintomas, até onde a gente consegue ligar o alerta, é quando a gente fala principalmente de compulsão. Uma observação só, algumas questões em relação até a TOD, tem algumas especificidades, né? Então, quanto a hiperfoco, mas no geral, quando a gente fala de compulsão, então uma criança que está sempre pegando ali na parte íntima e está sempre se questionando, trazendo essa questão da parte íntima, ou uma criança que, quando fala-se de parte íntima, essa criança fica extremamente recuada, ela não quer falar sobre isso. Isso também já é um sinal de que ela já teve acesso a isso, mas de forma não positiva. Quando essa criança começa a reproduzir com outras crianças, outros adolescentes, atitudes eróticas. Mas ela escuta um funk, porque na rua tem, né, tal coisa. Não importa, ela já foi erotizada, seja por esse funk, por esse vídeo ou por outro tipo de violência, porque também é acesso. E quando eu falo do funk, eu falo do funk específico erótico, mas não demonizando o gênero funk, tá, gente? Mas aí a gente precisa entender alguns comportamentos desse tipo, assim, né? Desse lugar mais erótico. Existe muita coisa em relação a sinais e sintomas, a gente tem um tempo curto para falar, mas a gente fala sobre isso no projeto, a gente vai falar sobre isso, inclusive, no curso, no dia 23, mas tem alguns sinais eróticos que a gente precisa se atentar. Crianças fazendo jogos sexuais, por exemplo, né? Então, o que a gente chama de jogos sexuais? São duas crianças que, sei lá, estão no brinquedo, ou no banheiro, ou em qualquer ambiente, e elas começam a reproduzir que são namoradas, ou coisa do tipo. A gente precisa observar até onde foi isso. Vamos imaginar a situação terrível de uma criança pedindo para fazer oral em outra criança. Isso já é um movimento erótico, porque uma das duas, ou as duas, tiveram acesso a esse comportamento. Então, a gente já precisa intervir. Agora, a gente vai ser namoradinho, você segura a minha mão e a gente vai andar e vai fingir que dá beijinho. Ela está vendo isso em algum lugar também, está reproduzindo isso. Uma criança que pede para um adulto, né? Eu posso ser seu namorado? A gente já fica todo desesperado. É porque ela tem alguns lugares ali que ela entende-se, onde namorado é aquela pessoa que gosta e tal. E talvez ela esteja sentindo falta disso, de demonstração de amor, de afeto. Não necessariamente ela está sendo erotizada, abusada, enfim. É muito difícil falar disso em pouco tempo, mas tem alguns caminhos onde a gente pode seguir. Eu acho que nesse tempo que a gente pode falar muito desse lugar da compulsão, né, e do erótico. Tá bom? Criança que auto se manipula, que a gente chama de masturbação, né? Mas não necessariamente é masturbação, porque a masturbação vem do cunho erótico. Quando a gente fala de manipulação, automanipulação, essa criança está tocando porque ela está sentindo, e aí sensorialmente aquilo é bom, né? E aí ela está descobrindo aquilo, tal. Agora uma criança que está sempre ali, né, no sofá, fazendo em vários lugares, em público, já é um caminho mais, né, complicado da gente observar. Bom dia a todos. Bom dia, Bia. Meu nome é Deise Lucy. Eu participo também de um projeto que fala sobre enfrentamento e prevenção à violência doméstica, atuando como psicóloga nesse projeto, mas nós estamos numa outra ponta, né? Trabalhando ali com as vítimas, mulheres e meninas também, e também com o autor da violência, né? E agora nós iniciamos um trabalho com os adolescentes, e aí você vem numa outra ponta que é com as crianças, com a educação, e eu fiquei surpresa, assim como o Rafa, de saber que, infelizmente, esse espaço para vocês ainda há uma resistência, né? Com os educadores, enfim. E acho que talvez esse seja o maior desafio, a maior proposta, não sei. E aí a minha pergunta, na verdade, é assim, qual que tem sido o maior desafio de vocês para falar com os adultos, porque talvez a gente não precisasse estar aqui sentado falando sobre isso, né? Porque, assim como o Rafa também citou, são os adultos quem pratica a violência, e talvez a gente não precisasse ficar falando sobre isso, nem com as crianças, nem com os adultos, porque são eles que fazem, enfim. Mas qual o maior desafio para falar com esses adultos? E quando chega, através do seu projeto, assim, se vocês reconhecem que, de fato, ali há uma violência, qual o percurso? Qual o caminho depois? Existem parceiros com vocês que abraçam essa causa? Então, há aqui um sinal clássico de violência, a gente vai direcionar para onde?
como que é feito esse trabalho depois que chega até você. Me lembra seu nome, por favor? É Deise Lúcia. Qual que é o serviço, o projeto que você trabalha? Café das Marias. Café das Marias, legal. Isso. Inclusive, eu estou trabalhando, fazendo um estágio numa instituição que também atua com os autores de violência. É um desafio, né? Aí tem, né, pano para manga. Mas em relação... Desculpa, a sua pergunta é em relação aos encaminhamentos. Boa. Os desafios são esses, assim, né, das pessoas estarem abertas a falar. Eu fico feliz das pessoas estarem, né, dispostas a ouvir e falar sobre. Inclusive na música ali, Renova-me, eu acho que fala sobre mudar, né, muda tudo em mim. Como que é a letra? Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Precisa ser mudado. E aí eu acho que essa música traz muito do que a gente deseja, né, das pessoas, assim. Você não precisa abrir mão de tudo que você acredita, mas você precisa estar aberto, disposto a mudar alguns pensamentos que você tem ali, né? Então, eu acho que é esse o caminho, das pessoas estarem abertas a falar sobre, a discutir. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, adentrar esses espaços e as pessoas. Mas a gente faz isso de uma forma muito legítima e a gente vai utilizando sempre de linguagens que as pessoas acessem. Então, no nosso coletivo, por exemplo, você nunca vai ver a gente utilizando de termos muito técnicos, muito academicistas, porque a gente precisa acessar as pessoas no geral. Quanto aos encaminhamentos, a gente sempre indica o Disque 100 para denúncia ou suspeita de vítima de violências sexuais ou outras violências. Então, esse é um canal que funciona 24 horas e que todas as pessoas podem ter acesso, crianças, adultos, enfim. E a gente geralmente faz encaminhamento para o CREAS. Então, se a pessoa vem até nós, a gente encaminha para o CREAS mais próximo dela. O CREAS é um serviço do SUAS, do Sistema de Assistência Social, que todos nós temos acesso, todos nós precisamos acessar, caso haja alguma violação na sua casa de direito, seja com a criança ou seja com o adulto. Então, o CREAS ele faz esse serviço especializado aí de proteção. A gente faz esses encaminhamentos. Agora, eu estou na minha casa, ou eu estou na minha rua, na minha vizinhança, e desconfio ou sei de uma vítima de violência sexual, o que eu faço? Disque 100. Nós temos SPVV, CREAS, a gente está bem de parceiras em relação a serviço da assistência, a gente tem. Agora a gente tem alguns parceiros enquanto educadores, por exemplo, a gente tem uma parceiraça que é minha mestra, que é a Elânia Francisca, do Espaço Puberê, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, né, queiram conhecer. E outros serviços, outras pessoas que trabalham com esse tema para se fortalecer, que é isso muito que você trouxe, né, de se fortalecer, porque imagino que nas profissões, né, de vocês, não sei se de todos, mas a gente sempre comenta, daquele chefe chato, dessa demanda, nananã. Enquanto educadora sexual, a gente fica meio solitário, a gente vai falar com quem, né? Então, né, hoje eu peguei um caso assim, assim, assado. Então, a gente vai se fortalecendo dentro dessa rede também. A minha resposta seria no mesmo encontro, né? O que ela disse, acho que mesmo sendo pastor de uma comunidade de fé, uma trajetória aí, né, que a gente celebrou de 15 anos à frente desse lugar tão complexo, tão difícil, né, com tantos... E tem um outro lance, assim, né, o médico cuida dos pacientes, né? O advogado advoga os casos, tal, né? O assistente social também tem uma atuação específica no campo. E o pastor? O pastor atende todo mundo. E quem atende o pastor, né? Então tem esse lugar também da necessidade de criar uma rede de acolhimento, e eu me sinto muito bem acolhido com uma rede de pastores e amigos, né? Para esse cuidado, ou para esse autocuidado, mas pensar também sobre a questão dos desafios de temas como esse, né? Que a gente está considerando como temas delicados. A gente precisa continuar falando sobre essas coisas. E para mim é uma honra trazer a Bia para reforçar essa conversa, porque às vezes ouvindo somente o Rafa, ouvindo só a Fernanda, pode ser pouco. Ou talvez até por
pelo hábito mesmo. Como a gente se vê todo domingo aqui, eu trago diversas informações nas minhas pregações, nas minhas falas, mas nem sempre elas vão alcançar de maneira tão objetiva como uma profissional que está atuando e que está construindo, né, material para que essas questões sejam mais bem acolhidas. Então, eu acho que esse foi um primeiro contato. Espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar sobre esse tema. Eu sei que ele é muito amplo e que tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui de maneira coletiva. E já quero te agradecer demais assim pela presença, pela oportunidade de te ver novamente, de poder ouvir um pouquinho da sua trajetória, de também aprender sobre essas questões que atravessam sua vida, as coisas que você tem entregado para diferentes espaços, né? E quero dizer também que a comunidade Red 80 ela é uma comunidade de fé que está comprometida com essa luta, com esse processo de capacitação para os pequeninos, e você sabe agora o significado desses pequeninos, que não só está comprometido de maneira veemente com o cuidado das nossas crianças, mas o cuidado com toda a diversidade, né? Então, isso para a gente é um motivo de muito trabalho, de muita luta, mas de muita honra, de muita satisfação, de muita alegria, porque essas transformações acontecem e a gente celebra junto, né? A gente chora junto, enquanto comunidade, né, de fé, mas a gente também tem a oportunidade de rir junto, né, de partilhar a mesa e celebrar as boas novas que vivemos. E esse foi um tempo de boas novas. Obrigado demais. Eu que agradeço. Como eu disse, né, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, estou emocionada de estar nesse espaço, por ser um espaço religioso cristão. E eu acho que a Bia de 8 anos, dentro de uma igreja como essa, seria muito mais feliz, assim, né? Ela entenderia que tem adultos mais responsáveis pensando na proteção dela. E não teriam ter sido 15 anos, teriam sido 8 ou menos que isso, né? Então, é muito importante quando vocês se abrem para esse assunto, para dialogar e para olhar para as crianças nesse lugar de autonomia, de cuidado, né? Mas também de escuta das crianças. Ouçam as crianças, gente. Façam, sei lá, eu imagino que vocês façam, né? Mas algumas atividades em que elas vão dar aula hoje, elas que vão pregar. A primeira pergunta que me fizeram hoje, você que vai pregar? E eu falei, nossa, eu acho que eu nunca preguei. Né, gente? Estou pregando. Eu prego a palavra de educação sexual, minha Bíblia é o ECA. Que loucura, né? Mas a gente vai mudando só o nome, né? E aí, né? E quando a gente fala, inclusive, do ECA, né, no artigo 13 lá, a gente fala sobre a responsabilidade das crianças de quem é. Porque a gente fica jogando, né, para o outro, e aí lembrar que no artigo 13 do ECA, da Bíblia, está lá que as crianças são responsabilidade de todos nós, da sociedade no geral, né? Então, da educação, sim, das pessoas da família, de toda a nossa sociedade. Então, vamos tomar como responsabilidade as crianças, independente se você é mãe, se você é pai, se você é tio, e seguir aí em prol da proteção dessas crianças e adolescentes. Gente, é sobre espiritualidade. E a espiritualidade, ela não tem barreiras, né? O que faz ou constrói barreiras é a religiosidade, né? E o que nós estamos tentando fazer é desconstruir o que a religião fez, né? Nos aprisionou, nos afetou, nos machucou, nos violentou, e esse processo enquanto comunidade é fazer com que a nossa espiritualidade transcenda espaços e experiências relacionais. Na semana passada eu tive o privilégio de conversar com Ayrton Krenak, é um indígena que na sua fala nos tocou, e eu digo que isso é espiritualidade. E mais, a gente já fez até uma brincadeirinha com Ayrton, falando, pela primeira vez a igreja foi evangelizada por um indígena, né? E hoje a gente está sendo abençoado por uma macumbeira. Obrigado por isso, viu? Que a gente, de fato, receba esse saber de maneira tão profunda, a ponto de nos afetar numa transformação que saia do nosso interior e afete as pessoas que estão à nossa volta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua existência, e
E conte com a gente, porque a gente quer continuar sendo igreja além dessa questão religiosa, mas igreja para você também, né? Saiba que aqui também tem um espaço de acolhimento para quando você tiver a fim de conversar e de dialogar ou soltar aquelas coisas que a gente não consegue soltar nos espaços que a gente está. Aqui tem um espaço seguro para ti. Já me sinto em casa, gente. Até a parede é igual lá de casa, gente. Eu amei. Tem um livro para vender também. Ele é R$60. De novo, né? É um projeto independente, então eu que faço a venda, que faço tudo ali. Tudo não, né? Porque graças a Deus a gente não anda sozinho. E aí também vou deixar meus cartãozinhos para vocês seguirem a gente no Instagram, gente. Já seguiram a gente no Instagram? Lá em casa tá tudo bem. As pessoas que nos acompanham pelo YouTube, tem na tela também o seu @, tem também o livro, e ali você pode, além de seguir, entrar em contato com a Bia para adquirir o livro e mais, né? Não adquira só para você, não. Leva para os educadores, os profissionais, os pais, dê de presente. Final de ano também é um bom presente para os pais. É uma forma de você expandir os espaços além daquilo que a gente consegue chegar ou tocar, né? Então, a gente já percebeu que existe um desafio de entrar nos espaços. E você pode ser um instrumento, né, que possibilita com que materiais e saberes como esse cheguem em espaços distintos e difíceis, né? Deus nos ajude. Obrigado, Bia, mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado a todos.